Marquinhos, boa tarde. Gilmar Garca, 8 Digital. Foi seu primeiro gol com a camisa do Botafogo, num momento complicado do jogo, na penalidade máxima. O Léo já não estava no gramado, mas tinha o Leandro Maciel também, que é um atleta que é batedor de pênalti. Ou da onde partiu, Otto? Foi do banco ou você assumiu a responsabilidade? É minha, eu vou bater, que você estava com a confiança toda. Boa tarde. Cara, sobre a situação do pênalti no dia do jogo, a gente trabalha muito na semana isso. A gente tira uns dias para treinar sobre isso. O Léo Gamalho não estava em campo, então já na pré-eleição é falado quem são os batedores e eu estava ali como segunda opção. E quando eu vi que ele não estava em campo, então eu só procurei concentrar. A gente é um grupo muito unido, a gente procura sempre entender um ao outro. E o Leandro Maciel estando em campo, não só ele, como outros atletas também ali poderiam bater, mas me passaram muita confiança para bater o pênalti. Marquinhos, você chegou num momento difícil no Botafogo, na zona de rebaixamento, e agora, enfim, o Botafogo sai dessa situação difícil do campeonato, ainda está um pouco complicado. Até que ponto essa vitória, essa saída da zona de rebaixamento, dá uma tranquilidade maior para vocês trabalharem? Como que está sendo a conversa com os amigos dentro do vestiário? Boa tarde. Sim, isso daí dá uma tranquilidade boa para a gente, mas é uma tranquilidade que não dá para também, querendo ou não, se acomodar. Porque a gente vê um campeonato muito disputado, a pontuação é muito perto de um clube para o outro, mas sem dúvidas, claro, dá uma confiança muito grande para a gente essa vitória, principalmente por ser dentro de casa e a gente está precisando dela. Mas agora acho que é pensar em conquistar mais coisas, mais vitórias, e sabemos que tem muitos jogos difíceis pela frente, mas como você falou, foi uma vitória dentro de casa e isso daí dá uma tranquilidade, mas também dá uma confiança muito grande para a gente. Marquinho, Gabriela Troia do Globo Esporte, queria que você falasse sobre esse seu primeiro gol, como que é para você, né, marcar, tirar esse peso, né, de certa forma, de balançar as redes, fazer o primeiro gol pelo Botafogo, e essa adaptação, essa volta aí para o futebol brasileiro, né, você estava em Portugal, volta agora para o futebol brasileiro. Como que tem sido para você nesse processo de entrosamento com a equipe, mudar essa chavinha, né, de um estilo de jogo, de um estilo, né, um país que as viagens são mais curtas, as viagens são menos pesadas, né, do que aqui no Brasil, e já nesse final de semana vocês encaram uma viagem que é um pouquinho mais longa, foram também para outros lugares mais longe, né? Como que tem sido para você esse processo de adaptação? Boa tarde. Boa tarde. Sobre o gol, sem dúvida, tira um peso muito grande. Eu queria muito balançar as redes com a camisa do Botafogo, mas eu acredito muito em Deus e que tem um momento certo para tudo. E, sem dúvida, essa penalidade veio no momento certo, esse gol saiu no momento certo para tirar o Botafogo da zona de rebaixamento e abrir o placar de um jogo que não foi de um gol só, né? Foram dois, o time estava muito bem no jogo. E sair esse primeiro gol de pênalti, sem dúvida, deu muita mais confiança para a gente dentro de campo. Sobre essa adaptação, confesso que talvez eu achei que eu ia demorar um pouquinho mais para me adaptar, mas como eu falei já em algumas outras entrevistas, o Botafogo foi um clube que desde o começo me acolheu muito bem. Eu cheguei aqui sem conhecer muita gente, não tinha conhecido ainda aqui no futebol brasileiro, mas quando eu cheguei eles me acolheram muito bem e isso daí me ajudou muito a me adaptar aqui e a me adaptar muito rápido. Então, sem dúvida, isso foi bom para mim, não só fora de campo, mas também dentro de campo. E sobre as viagens, é um pouquinho diferente. Lá é um pouco umas viagens bem mais curtas, mas eu acho que isso daí não me assusta. Eu já tive também aqui antes de estar indo para fora, e isso daí também a gente tem que estar preparado. Marquinhos, Samuel Santos, da Rádio CBN, queria também fazer duas perguntas em uma. Primeiro, eu queria perguntar se você tem alguma ligação com o futsal, porque seus dribles geralmente me remetem ao futsal, aquele drible curto, girando. Você teve história com o futsal? E justamente por conta da sua habilidade vem minha segunda pergunta. Você está apanhando pra caramba. A Série B é um campeonato mais físico, mais trombado. Você tem feito algum trabalho específico, especial, para aguentar justamente essas pancadas? E sobre sua condição física, eu sinto, me corrija se eu estou errado, você está aguentando cada vez mais minutagem. Então, queria que você falasse. Claro, boa tarde. Sobre essa situação, só falando já para essa pergunta da minutagem, desde que eu cheguei, eu venho fazendo um trabalho separado. A preparação física aqui vem fazendo um trabalho não só dentro de campo, mas fora também comigo, para eu conseguir melhorar minha forma física, que eu sinto que estou melhorando e ainda quero melhorar mais. Então, só tenho que agradecer aos preparadores físicos, todo o staff, que vem fazendo um trabalho muito bom comigo e eu venho sentindo essa evolução. Sobre isso daí que você falou de estar apanhando, é o campeonato, né? Tem que estar preparado para isso. A gente sabe que são jogos muito difíceis, como você falou,
jogos de muita força física também, mas estou preparado para isso. E sobre futsal, sim, eu desde pequeno sempre pratiquei não só o campo, como o futsal também, e sempre levo isso comigo e sempre que tenho oportunidade procuro usar dentro de campo. Marquinhos, você vem ganhando aí a titularidade em alguns jogos, alguns entram no decorrer da partida. Já tem esse casamento perfeito entre o que o Alan quer e seu futebol? Vocês estão se entrosando, você está conseguindo entrar no esquema do treinador e jogar como você gosta? Sim, sim, claro. Eu venho procurando entender da melhor forma o treinador. Ele, sem dúvida, antes de eu vir para cá, ele já me conhecia, ele já sabia da minha forma de jogar. Mas é o que a gente fala, né? Hoje em dia não é só uma posição dentro de campo. Tanto que quem está lá atrás tem que ajudar na hora de estar com a bola, quem está ali na frente tem que ajudar a marcar. Então, o que eu venho fazer é procurar fazer o que o treinador vem pedindo, e me sinto muito confortável nessa posição que eu estou jogando. Marquinho, eu vou te colocar numa saia justa agora. Todo técnico que joga contra o Botafogo, quando dá a coletiva de imprensa, principalmente quando perde o jogo, reclama do gramado do estádio Santa Cruz. Você, principalmente por ser um jogador técnico, habilidoso, queria que você falasse um pouquinho, você que está dentro de campo ali, falasse um pouquinho desse gramado, se ele te atrapalha nos seus dribles, no seu toque de bola rasante que você costuma fazer por ali, passasse isso aí para o torcedor do Fogão, e também para os adversários que jogam contra o Tricolor. Cara, sobre a situação do gramado, do campo, eu posso falar até em situação de gramado de treinamento, de jogo. Se eu reclamar, isso daí vai causar coisas que não tem por que eu estar reclamando, entendeu? Porque eu acho que a dificuldade é sempre para os dois lados e a gente tem que estar preparado para tudo sempre. A gente nem sempre vai pegar um campo bom, um campo ruim, e eu não tenho que reclamar aqui do estádio, não tenho. A gente sabe que dificuldade vem de todas as formas, não só de gramado, não só de estádio e de muitas outras coisas. Então, eu não tenho que reclamar. A dificuldade, como eu falei, é para os dois lados e o time tem que se adaptar da melhor forma possível. Marquinho, fugindo um pouquinho da pergunta sobre a sua característica técnica, a sua posição, na última coletiva de imprensa, o técnico Alan Al, ele disse que ele ainda está tentando driblar as dificuldades defensivas, né? Isso porque vários jogadores se lesionaram, né? Zagueiros, outros estavam suspensos. Então, nas últimas rodadas, ainda não deu para montar aquela defesa ideal. Mas na última rodada vocês passaram a partida sem sofrer gols, né? Queria que você falasse, é claro que cada um tem a sua função, mas defensivamente, quais foram os ajustes desde o começo, desde o atacante até os zagueiros, para que a equipe não levasse esses gols e também como manter essa sequência, nessa disciplina defensiva que passa por todos os jogadores para que o Botafogo sofra menos possível? Sim. Sobre essa situação da parte defensiva, eu acho que a palavra exata é trabalho. Não foi a primeira vez que a gente passou uma rodada sem levar gol. A gente teve, se não me engano, foi 3 ou 4 rodadas ali que a gente fez boas sequências de pontuação e a gente manteve sem levar gol também. E a gente acabou tendo alguns deslizes no campeonato. E eu acho que a conversa principal que a gente teve foi que se a gente teve condição de fazer isso rodadas atrás, a gente conseguiria fazer novamente. Então, a gente só manteve trabalhando, a gente botou na cabeça que se a gente teve condição de fazer nas rodadas passadas, a gente conseguiria fazer novamente, e foi o que aconteceu dentro de campo nesse último jogo. Marquinho, o Leandro Maciel é segundo volante, mas vinha há muito tempo com a camisa 10, trabalhando na armação. No último jogo, você bancou ele, mas jogaram alguns minutos ali juntos, justamente você na armação, ele como segundo volante. Muita gente apontou que talvez seja o esquema perfeito ali do meio de campo para o Alan Al. Queria que você dissesse como é que é a sua relação com o Leandro Maciel, tanto fora de campo, porque vocês, de uma forma ou outra, disputam posição, mas também se você acha que essa combinação aí pode ser muito boa. Sobre minha relação com o Leandro Maciel, sem dúvida é muito boa. Como eu te falei, quando eu cheguei aqui eu fui muito bem acolhido, e por acaso um dos primeiros atletas que vieram falar comigo foi o Leandro Maciel, me dando um suporte, tanto comigo aqui dentro do clube como fora também, e isso daí eu levo muito em consideração. E claro, quando eu cheguei aqui eu soube de todo o histórico dele, um baita de um jogador que eu admiro muito. E cara, sobre a gente estar jogando junto, aí é mais questão do treinador. A gente pode estar jogando junto, como a gente pode também não estar, que foi o que aconteceu nesse jogo, e já aconteceu em algumas outras rodadas a gente iniciar jogando junto. Então, como eu te falei, isso daí que está na mão do treinador, ele sabe sempre o melhor para a gente. E, claro, né, nesse segundo tempo aí ele entrou, graças a Deus a gente conseguiu se encaixar bem,
conseguiu a vitória. Marquinhos, muito se fala que quando o Botafogo joga com um clube melhor classificado, né, na competição, um time grande, como é o caso do Goiás, existe essa conversa entre vocês, nos treinos, nas concentrações, nas viagens, que times melhores colocados, o Botafogo se dá bem? Não, eu acho que não. Isso daí é muito em questão de concentração. A gente tem que ter a mesma cabeça quando a gente está jogando com quem está na parte de baixo da tabela ou com quem está na parte de cima. E a gente tem que ter muita concentração em cima disso. A gente sabe que são todos jogos importantes e quando a gente pega lá na parte de cima da tabela, a gente ganha um jogo desse, sem dúvida dá uma confiança muito grande e mostra que a gente pode almejar coisas maiores ainda. Então, em questão disso, eu acho que é mais a concentração e manter o foco tanto com o adversário que está na parte de baixo quanto na de cima da tabela. Marquinho, após o término do jogo, eu te entrevistei na saída de campo e vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz ali. Fala um pouquinho da sua cobrança de pênalti. Você ali já tinha convicto o canto que você bateria, o goleiro esperou a sua decisão. Você olha para o goleiro também, fala um pouquinho sobre a cobrança de pênalti, bateu bem rasante ali, bem próximo à trave. Você costuma bater dessa forma. E em relação ao Léo Gamalho, o Botafogo estava vivendo um momento difícil no jogo 0-0 ali, bolas alçadas sempre nas mãos do goleiro, aí o Léo Gamalho sai contundido, percebi alguns torcedores do Botafogo a preocupação em relação à saída, Botafogo com muita deficiência para fazer gols. Aí falasse um pouquinho também da entrada do centroavante, né, que acabou entrando, o Carrilho, acabou sofrendo o pênalti, fez o segundo gol do Botafogo, falasse um pouquinho dessa entrada também do Carrilho. Sobre a penalidade, eu já tinha em mente já o quanto que eu ia bater. Como eu te falei, quando saiu o pênalti e eu sabia que eu iria bater, eu já me mantive concentrado o máximo possível, saí ali de perto da área, já me mantive concentrado, já sabia o quanto que eu ia bater. E acho que o que mais contou ali foi a concentração. E sim, foi uma penalidade bem batida, acho que conta muito pela minha concentração dentro de campo e o quanto eu queria bater esse pênalti. E sobre o que você falou sobre a saída do Léo Gamalho, sem dúvida, preocupa o torcedor, preocupa a gente também, que a gente sabe o quanto precisa dele. Mas isso daí que aconteceu no jogo de segunda foi a prova viva, que o grupo é muito unido, um precisa do outro, e a entrada do Rony, sem dúvida, foi essencial para a gente. Ele sofreu o pênalti, que eu consegui converter, e ele ainda foi coroado com um gol também. Então, sem dúvida, são dois belos centroavantes e isso daí com certeza mostrou que a gente não tem só 1, 2, 3 jogadores no elenco, a gente tem muitos jogadores no elenco que a gente pode contar e confiar. Marquinho, queria que você falasse sobre o próximo confronto, né? Líder do campeonato, Goiás, vocês agora saem da zona de rebaixamento, mas para se afastar cada vez mais dos 4 últimos é primordial ir pontuando e se afastando, né, dessa zona. Queria que você falasse sobre a preparação para esse jogo, né, principalmente o que tem de específico para essa partida de trabalho, né? Você falou muito da questão da concentração, do foco, quanto isso é primordial para voltar com pontos para Ribeirão Preto dessa partida. Sem dúvida, a gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Sim, o primeiro colocado, é um time que vem bem no campeonato, mas não dá para negar que a gente também está indo com muita confiança. A gente vem aí de 2 jogos, foi um empate com o Remo, e agora essa vitória dentro de casa, que isso daí, querendo ou não, dá uma confiança a mais para a gente. E eu acho que agora é trabalhar esse resto da semana que tem, até o dia do jogo. E como você falou, acho que a palavra que eu levo é foco, concentração. As palavras que eu levo é foco, concentração, sim, porque isso daí vai ser primordial para a gente lá. Sabemos da grandeza do Goiás, mas acho que, sem dúvida, a gente tem que ter muita concentração dentro de campo, porque a gente sabe que a gente é capaz de muita coisa, isso daí a gente já provou em maioria dos jogos dentro do campeonato. E eu acho que agora é trabalhar, escutar o que o professor tem para falar durante a semana e se manter preparado para o jogo.